Olá, eu sou Alexandre Silvério, sócio e CIO da ZQuest e estou aqui para falar para vocês um pouco sobre o desempenho dos nossos fundos e dos mercados no mês de novembro de 2016. Como não falar do mês de novembro de 2016 e não citar a grande surpresa que foi o resultado das eleições americanas? Sem dúvida alguma, todos os institutos de pesquisa, bem como a grande parte dos investidores internacionais, foram surpreendidos no início do mês passado pela vitória do candidato republicano Donald Trump na eleição americana. Obviamente que essa surpresa e a consequente vitória de Trump trouxe uma série de mudanças de percepção em relação ao cenário global, primeiramente em relação ao cenário norte-americano, e todas as consequências dessa mudança em relação ao cenário global. Ainda é cedo para termos uma visibilidade completa sobre o que vai acontecer no novo governo que se inicia em fevereiro do ano que vem, mas claramente o mercado se posicionou para uma política bem diferente da política que o presidente atual Barack Obama tem implementado nos Estados Unidos. A plataforma do Trump claramente indica uma expansão fiscal com investimentos pesados em infraestrutura, uma grande desregulamentação de vários setores da economia americana, principalmente o setor financeiro, e também uma possibilidade de aumento do protecionismo. A grande questão que nós aqui na ZQuest estamos discutindo nesse momento, para esse fato tão importante para a economia global e os impactos que isso terá no nosso cenário de investimento e na economia brasileira, é o quanto todas essas mudanças e todos esses investimentos que o próximo presidente americano pretende implementar, primeiro, se eles serão implementados efetivamente, se ele terá o apoio do Congresso de maioria republicana, mas ainda assim se ele terá esse apoio, e também se esses investimentos, se essa nova política econômica resultará em mais crescimento para o PIB americano. De qualquer forma, o resultado dessa mudança e principalmente que os preços dos ativos refletiram foi uma grande elevação nas taxas de juros esperadas de médio e longo prazo para os Estados Unidos. Só para dar uma certa noção disso, o juro de 10 anos dos Estados Unidos pulou de 1,8% algumas semanas antes da eleição para quase 2,5% nos dias posteriores e atualmente se encontra nessa faixa. Tudo isso tem grandes consequências para o fluxo de ativos internacionais e isso, claro, trouxe grandes incertezas e, de certa maneira, aumentou muito a volatilidade dos ativos, também no Brasil. Os ativos brasileiros não tiveram um mês de novembro positivo em função disso tudo. A nossa bolsa, o Ibovespa, teve uma queda de 5%. A nossa moeda, o real, teve uma queda de quase 7%, pulando para quase 3,40% em alguns momentos até acima disso. Em relação ao cenário doméstico, o mês de novembro foi marcado por uma revisão para baixo das expectativas de PIB. Nós aqui na ZQuest, quando a gente olhou os números do terceiro trimestre e projetamos esse quarto trimestre, tivemos que revisar o nosso PIB estimado para 2017, também para baixo, para um número que deve ficar em torno de 0%, ou seja, o PIB ano que vem deve ficar flat em relação a esse ano, o que sem dúvida alguma é uma notícia negativa do ponto de vista da recuperação econômica que nós vislumbrávamos até poucas semanas atrás. Nesse sentido, a decisão do Banco Central de manter um corte de juros num ritmo de 25 basis points até essa última reunião do mês de novembro não chegou a surpreender, porém, depois da leitura da última ata do Copom, que foi divulgada nessa semana, a primeira semana do mês de dezembro, ficou claro que o Banco Central abriu a possibilidade de que a partir da próxima reunião de janeiro, esse ritmo de queda de taxa de juros poderá ser intensificado e muito provavelmente o será para 50 basis points. Isso deve trazer algum alento positivo, alguma retomada de otimismo, mas ainda é insuficiente para uma recuperação mais robusta da economia brasileira. Essa recuperação, na nossa visão, será muito dependente da aprovação das reformas fiscais que o governo Temer tem enviado para o Congresso. Nesse sentido, ao longo do mês de novembro, tivemos avanços do ponto de vista da PEC do teto dos gastos. No primeiro turno do Senado, a aprovação se deu por larga maioria e agora em dezembro é esperado por nós e por grande parte do mercado de que pelo segundo turno também haja uma aprovação
no Senado Federal dessa reforma, que é a primeira reforma importante para uma equalização fiscal do Brasil. O envio da reforma da Previdência também, sem dúvida alguma, é fundamental para esse nosso otimismo de que, a partir do primeiro trimestre do ano que vem, quando do início das discussões desta reforma, o governo Temer terá condições sim, com uma forte coalizão, tanto na Câmara quanto no Senado, de aprovar essa reforma tão importante para o equilíbrio fiscal de longo prazo do Brasil. Nesse sentido, nós estamos, em função do cenário externo que eu descrevi, um pouco mais cautelosos do curto prazo, claro que adicionando também essa questão de uma atividade mais fraca, mas em função do nosso otimismo em relação às reformas estruturais e esse ajuste fiscal que nós vemos acontecendo ao longo do próximo ano, estamos otimistas ainda para o ano que vem em relação aos ativos brasileiros. Os nossos fundos no mês de novembro não tiveram um mês positivo, muito pelo contrário. O Quest Multi teve seu pior mês do ano, com uma queda de 2,5%, mas é bom relembrar que o fundo continua com uma excelente performance no acumulado do ano, 20,3% ou 160% do CDI. Nosso fundo Quest Total Return, nosso multimercado long short mais alavancado, teve uma queda de 0,9% no mês de novembro, acumulando 17,9% no ano, ainda uma boa performance de 141% do CDI acumulado em 2016. Nossos fundos de ações não tiveram condições de bater o Ibovespa nesse mês de novembro. O Quest Ações caiu 7%, enquanto o IBX caiu 5%, e o destaque positivo dos nossos fundos ficaram para os fundos de crédito. Os nossos fundos, o LUT, que rendeu 105% do CDI e acumula 107% no ano, e o Altro, que rendeu também 105% no mês e acumula 113% no ano. Muito obrigado mais uma vez, espero revê-los em breve em mais um vídeo da ZQuest. Até logo.